Fala pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade na nossa matéria e agora a gente vai mudar de assunto. Antes a gente estava falando de eletrostática e agora a gente vai falar de eletrodinâmica. Qual que é a diferença? A eletrodinâmica a gente vai estudar as cargas elétricas em movimento. Na eletrostática a gente estava estudando as cargas paradas e agora a gente vai estudar elas em movimento. Antes eu vou fazer um breve resumo, tá? Primeiro a gente vai ver a carga elétrica, que vocês já devem saber bastante, que eu falei bastante, mas vamos fazer um resumo que não custa. Então a carga elétrica é o seguinte, a gente tem os átomos são compostos de prótons e nêutrons no seu núcleo, e em volta deles a gente tem os elétrons, certo? Na eletrosfera, que é carga negativa. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente pode calcular a carga elementar dos elétrons, né? Não, a gente tem a carga do elétron elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente pode calcular a carga das coisas, que a carga é Q igual a N vezes Z. E a carga elementar, N é o número de elétrons, número de prótons, a gente descobre o Q em Coulomb. Unidade Coulomb, que é a carga, tá legal? E eu sei que vocês devem lembrar também da lei da ação e repulsão. Cargas de sinais diferentes se atraem e cargas de sinais iguais se repelem, certo? Bom, feita essa rápida revisão, bem rápida mesmo, a gente vai estudar hoje corrente elétrica. Tá legal? Que é muito importante. Eu acho que da eletrodinâmica o mais importante que a gente tem que aprender é corrente elétrica. Vocês vão ver que é bem tranquilo de aprender. Bom, uma corrente elétrica, pessoal, quando você tem um fio e dentro desse fio passam vários elétrons, formando um fluxo, formando uma corrente. Para entender melhor isso, eu vou explicar primeiro. Vamos entender melhor o que são isolante e condutores. Materiais condutores e materiais isolantes. Eu vou começar com os materiais condutores. Bom, vamos pensar numa esfera para entender os materiais condutores. Esses que podem ser alumínio, cobre, ouro, prata, qualquer metal no geral é condutor. Grafite é condutor também, tá bom? Mas vamos pensar que eu boto um elétron aqui dentro. Faz de vermelho. Eu boto um elétron aqui dentro. Se eu botar outro elétron aqui dentro, perto desse aqui, o que vai acontecer? Eles vão se repelir. Eles não vão conseguir ficar perto, eles vão ficar distribuídos. Então, conforme eu vá colocando elétrons aqui dentro, eles vão se distribuir de maneira que eles vão querer ficar distantes uns dos outros por causa da lei da ação e repulsão. Eles vão se distribuir e vão ficar distantes. Agora, no material isolante, isso não acontece. Um material isolante como borracha, vou escrever borracha que acho que não tem símbolo, borracha, madeira seca, plástico, esses são todos materiais isolantes. Ou seja, se eu colocar um elétron aqui dentro e colocar outro perto dele, ele não vai deixar o elétron se distribuir. Essa é a diferença. Os materiais isolantes, eles não deixam os elétrons, as cargas elétricas, se distribuírem com facilidade. Então eles vão ficar perto. Os condutores, a carga elétrica se distribui com facilidade. Então a gente pode pensar o seguinte, para entender o que é a corrente elétrica. Vou pensar num fio de cobre, excelente condutor, tá legal? E eu começo a colocar elétrons desse lado. E eles vão começar a se repelir para todas as direções, tá? Não tem uma ordem. Só que pensa o seguinte, pessoal. Deixa eu só desenhar eles aqui, ó. Se eu começar a colocar uma porrada de elétrons, aqui eu vou uma porrada mesmo de elétrons de um lado, vai começar a entrar elétron pra porra desse lado do fio.
O que vai acontecer? Eles vão começar a ser empurrados, né? Todos se repelindo, eles vão começar a ficar amontoados, então não vai ter muito para onde fugir. E aqui desse lado eles começam a sair, eles podem sair desse lado. Vamos supor que tem alguma coisa que puxa os elétrons, uma tomada, que a gente vai ligar alguma coisa. Então esses elétrons, conforme eles vão sendo empurrados, eles vão começar a ir para lá. E quando a gente põe um monte de elétron de um lado e eles começam a sair daqui, a gente vai ter um fluxo. Esse fluxo é nada mais nada menos que a corrente elétrica. Tá legal? É isso que acontece. Tá bom? Essa aula é bem tranquila. E agora a gente vai aprender a calcular a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente. Eu vou chamar de I. Vou fazer um I mais bonito. IM. A intensidade da corrente média. Tá bom? E essa intensidade da corrente média vai ser o quê? O número de cargas elétricas, né? O delta aqui é uma variação de cargas elétricas, dividido pelo tempo que elas atravessam lá. É muito parecido com aquela fórmula de velocidade média, que é a distância pelo tempo. Só que aqui é a variação da carga pela variação do tempo. Tá legal? Não se assustem com o sinal de variação. É a mesma coisa que I média, é muito a mesma coisa que Q sobre T. Tá bom? É a carga, esse mesmo Q aqui, ó, dividido pelo tempo que elas estão atravessando um fio ou determinado. Tá bom? Essa fórmula aqui é muito importante saber. Intensidade de corrente média. E a unidade da intensidade de corrente média, ela é intensidade de carga, Coulomb, intensidade de tempo, tudo nesse segundos. Isso aqui foi chamado de ampere, vou fazer até em vermelho, que a gente mostra pela letra A. O ampere. Tá legal? Facinho, pessoal. Eu vou mandar os exercícios e qualquer coisa vocês me procurem, viu? Valeu. Até mais.